Uma pedra carismática, Ryan Gosling lutando para salvar mais um relacionamento e uma ficção científica bem leve para você ver nesse mundo que está no caos. Isso é Devorador de Estrelas, o filme que está ainda no cinema e a minha opinião sobre ele é que ele é... Enfim, toca a vinheta aí. O Andy Weir, assim falando dele, talvez, é um escritor de livros que tá com 2/3, né? Ele tem 3 livros escritos, publicados, e 2 filmes, né? Um deles é o Perdido em Marte, filme do Matt Damon, que é muito bom também. É um filme que é de ficção científica, tal qual o Devorador de Estrelas, e ele tem muito a comédia, né? É muito divertido ver o filme e tenso, e essa mistura toda é muito gostosa de acompanhar, né? É um filme que saiu ali naquele auge de filmes espaciais, né? Que a gente teve Perdido em Marte, teve o Gravidade com a Sandra Bullock, teve Interestelar, obviamente, teve A Chegada. Então, assim, foram vários filmes com temas espaciais, bem que A Chegada um pouco menos, né? Mas, enfim, vários filmes com esse tipo, com essa temática. E o cinema deu uma saturada desse tipo de conteúdo, né? Esse tipo de filme, né? A gente parou de ver também, porque, assim, esses filmes são extremamente caros, isso é um ponto importante falar, e ou ele é maravilhoso, ou ele é uma droga de ver, chato. Tanto que o próprio Primeiro Homem, que é com Ryan Gosling, que ele faz... É um filme meio quase documentário da chegada do Homem à Lua, se você acredita nela ou não. É um filme tipo, é muito bonito, mas é chato de ver, sabe? Então, assim, a gente tem essa temática muito forte e dá uma pausada, né? Eu não vou entrar em filmes de heróis nem Star Wars, porque são coisas que existem nesse universo espacial, né? Então, assim, até voltar agora com Devorador de Estrelas, um filme que, pô, eu não conhecia nada, eu nunca li nenhum livro do Andy Weir, enfim, tenho muito pouca bagagem, mas que eu falei, pô, beleza, tem o Ryan Gosling, que eu gosto muito, tem a pedrinha, bonitinha, até fiz um Cinelegos News, né, se você, inclusive, tá aqui vendo esse vídeo, se inscreve, like, porque Cinelegos News me fala de bastante trailer, tá? E assim, é um filme que eu não esperava muita coisa, sabe? Mas aí começou a vir um monte de críticas positivas dele. Eu falei, opa, então tem algo aí. Tanto que nessa semana só, o filme já estreou tem um tempinho, eu fui no cinema assistir. E olha, é uma experiência muito gostosa de ver no cinema, tá? Eu vou falar mais disso no final do vídeo, mas enfim, é algo que você realmente tem que ir no cinema ver, tá? Se você não sabe a história, basicamente resumindo ao máximo e lembrando que aqui tem spoilers, tá? Então, cuidado. Embora eu evite, tá? Dar muitos spoilers, principalmente de filmes que não são tão mainstream assim. Enfim, basicamente o nosso Sol e vários outros sóis, né, estão morrendo por conta de um bichinho que ele, resumindo ao máximo a explicação do filme, tá? Ele se alimenta de luz solar e ele ganha essa energia, ele vai, reproduz e volta com mais filhos. Basicamente é isso. Isso está acontecendo não só no nosso Sol, como o Sol de várias galáxias diferentes. E aí, o Ryan Gosling é um professor de escola que escreveu alguns artigos sobre vidas que não são baseadas em água. E aí, por isso ele foi chamado, faz todo o processo lá. E ele acaba indo para o espaço, né? Por contra a vontade dele, tá? Deixando bem claro isso também, que é muito bom no filme, tá? Essa surpresa do filme eu estraguei, né? Mas é muito bom no filme. Mas lembra, eu avisei, tinha spoiler. E aí, lá no espaço, o resto da tripulação que foi com ele morre. E ele tá com um problema de memória, porque como ele foi colocado à força nessa nave, ele acabou perdendo a memória, né? Por causa da injeção que ele tomou lá pra apagar a mente dele. E aí ele encontra o Rocky, um alienígena que tá tentando resolver o mesmo problema pra espécie dele. E aí eles criam uma parceria pra tentar salvar ambos os sóis. Aí você, pô, esse roteirinho aí dá um filme bom? Dá, cara. Porque, assim, o principal acerto do filme, eu lembrando que eu não li o livro, é que ele não vai pro sci-fi dramático, sabe? De gravidade interestelar, de meu Deus, aquele peso de salvar o universo. Embora tenha a urgência de salvar o planeta. Mas é tudo tão mais leve nesse filme, e leve não no sentido pejorativo da palavra leve, né? De, nossa, ver um filme infantil, então. Não, não é isso. Mas é um filme que, primeiro, o personagem é muito carismático, e vamos falar bastante de Ryan Gosling aqui nesse vídeo, que é um ator que eu gosto muito pela versatilidade dele, cara. Ele consegue entregar um cara durão, como ele fez em Drive, por exemplo, ou até pro Blade Runner, como ele consegue entregar um cara muito engraçado, como ele fez em Barbie, como ele fez
Dois caras legais, filme com o Russell Crowe, muito bom, tá? E agora nesse também. Então, assim, é muito gostoso de você ver e descobrindo as coisas junto com ele na viagem espacial, né? Enquanto ele tá chegando na missão. E a parceria dele com o Rock, cara, pra mim é o maior acerto do filme porque eles conseguiram colocar carisma numa pedra. Um bicho que não tem rosto, né? Porque pensa aí, qualquer personagem carismático que você lembra do cinema, você lembra do rosto dele. O Rock não tem rosto. Então, assim, como é que você passa a expressão? Como é que você passa a preocupação? Como é que você cria esses diálogos? Embora eles consigam ter diálogos, né? Ele tem, tipo, um tradutor lá que ele foi criando e instruindo pro Rock conseguir falar e comunicar com ele. Então, assim, cara, isso é muito bom, cara, no filme. O filme é muito gostoso de ver. Ele é longo até, tá? Eu acho que ele é mais de 2 horas e meia de filme. Mas você não sente, porque ele é muito gostoso de ver, cara. Você tá ali querendo entender a missão e o filme ele passa em duas linhas do tempo, né? Diferentes. O pré-missão e a missão. Só que elas são cruzadas, né? Então você vai vendo acontecimentos que um acaba explicando o outro, sabe? Aquele rolezinho bem básico de filme. E, cara, isso é muito gostoso de ver, cara. Realmente é um filme muito, muito bom. E você sai do cinema feliz, tá ligado? Porque o final do filme é um final feliz. Não vou entrar tanto no spoiler, mas enfim. Mas não é aquele final feliz que ele é entregue só porque seria o óbvio entregar. E nem aquele que é forçado a acontecer, sabe? Uma grande reviravolta que não tava no roteiro e acontece pro final ser feliz. Não. Ele é bem construído pra chegar nesse final feliz, sabe? Porque parte do filme você vê o personagem do Ryan Gosling tentando descobrir quem ele é. E a partir do último terço do filme, ele tá cagando pra quem ele é. Ele tá querendo resolver o problema ali e ajudar o Rock e vice-versa, sabe? Então é muito legal essa conexão dos dois. E, pô, cinema prático é muito bom, né? Porque o Rock realmente é um boneco. Ele é um boneco mesmo articulado ali. Os cenários existem. Tem, obviamente, CGI, né? Eles não foram para um planeta. Mas, enfim, tudo é tão bem construído em uns cenários realistas que você vê que, tipo, aquele botão no cantinho, ele pode tocar naquele botão. Isso na imersão do filme é algo fantástico, cara. Então, assim, vá assistir, tá? Devorador de Estrelas. Pô, tem alguns filmes que você vê depois, vê no streaming, você fala, pô, eu poderia ter ido no cinema. E Devorador de Estrelas quase foi isso pra mim, porque eu não ia ver no cinema. Falei, pô, já saiu tem 2 semanas, 3 semanas, vou esperar pra ver no streaming depois, né? Mas aí alguma coisa falou, não, vai no cinema ver. E, cara, é uma experiência de cinema. Esse que é o ponto importante. Muitos debates desde a pandemia, como que vai salvar o cinema, né? E com isso, cara, com histórias que originais. Assim, eu vou colocar que nem Top Gun, que é uma continuação, né? Uma história totalmente original, mas, cara, é uma experiência de cinema. O som é importante, o tamanho da tela é importante. Duna, que eu não sou muito fã, faz isso também. É uma experiência de ver no cinema. Fórmula 1 agora foi isso. Pecadores, ver no streaming, ver no cinema, são duas experiências completamente diferentes. E pra mim, Devorador de Estrelas é isso, cara. É uma experiência de ver no cinema. E é assim que o cinema vai sobreviver, sabe? Com experiências de ver no cinema. Então, assim, vale muitíssimo a pena. Vá atrás, veja o filme no cinema, que eu tenho certeza que você vai se divertir tanto quanto eu me diverti, tá? Então, assim, realmente é um grande filme. E é isso, gente. É minha opinião sobre ele. Deixa o like, curta. Tá vendo só o corte? Saiba que lá no YouTube tem completo, tá? Pra você assistir minha opinião sobre o filme. Mas é isso. Ou você tá aqui no YouTube, já tá aqui e já se inscreveu, né? Eu imagino. Então é isso, gente. Muito obrigado. Até a próxima. E é isso. Até.